Bem-vindos à nossa demonstração ao vivo para a indústria farmacêutica aqui na Vega, em Ceuta, na Floresta Negra, onde se encontra a sede da Vega. Meu nome é Nathalie Waldecker, sou gerente de produtos, responsável pela indústria farmacêutica, da bebida e da alimentação. Na próxima meia hora, vamos falar das diferentes aplicações para soluções de nível e pressão que a Vega tem a oferecer especificamente para a indústria farmacêutica e preparamos alguns modelos para poder dar alguns exemplos. Portanto, se ouvirem algum ruído de fundo, isso se deve ao fato dos nossos modelos estarem em operação. Olá, meu nome é Florian Burgert, também sou responsável pelo gerenciamento de produtos para a indústria farmacêutica, da bebida e da alimentação. Vamos dar início à nossa demonstração ao vivo. Vamos olhar para as diferentes aplicações na indústria farmacêutica e onde é que precisamos de soluções para nível e pressão. Começamos ali onde se armazena a matéria-prima. Temos que zelar para que haja sempre matéria-prima o suficiente para garantir a continuidade da produção. Monitoramos, então, o nível e incluímos sensor de nível limite. Vamos agora olhar para o processo a montante, ali onde se produz o ingrediente ativo. Temos um bioreator com um ambiente muito higiênico e mesmo no bioreator temos que monitorar o nível e a sobrepressão. Passamos agora à área ajusante. Após vários processos de produção, é necessário separar os componentes através de um sistema de filtragem, por exemplo. Temos aqui que monitorar o filtro através de um sistema eletrônico de pressão diferencial. E, assim que o produto for finalizado, ele terá que ser transferido para pequenos frascos e a armazenagem tem que ser monitorada antes de se passar ao enchimento dos frascos. Também não podemos esquecer que a limpeza é fundamental, a limpeza CIP e SP, com diferentes temperaturas e acréscimo de processos de esterilização, e mesmo ao longo deste processo de limpeza poderemos medir o nível, mesmo que haja uma válvula pulverizadora envolvida no processo. Quais são os desafios para a indústria? O que os sensores têm que aguentar durante o processo? Vamos dar uma olhada nisso agora. Como podem ver, nessa seleção de aplicações, os nossos sensores encaram vários desafios. Utilizamos espuma, vapor, temperatura alta ou baixa, conforme o tipo de limpeza, e aplicamos pressão alta e baixa. Então, os sensores têm que ser robustos em termos mecânicos devido aos saltos de temperatura e capazes de fazer medições confiáveis em todas estas condições. Além do mais, não só é necessário que a medição do sensor seja confiável a 100%, mas também neste ramo de atividade é necessário ter certificados. Nós só utilizamos equipamento aprovado pela FDA. Só este equipamento é que é enviado às fábricas. Fazemos uma certificação por terceiros para todo o material que usamos. Utilizamos a certificação 3A e EHEDG para o design higiênico dos nossos sensores. Isso é bom não só para a indústria da alimentação, mas também para a indústria farmacêutica, porque todos os nossos processos são concebidos segundo as normas 3A e EHEDG. A limpeza permanece inalterada porque a construção é feita seguindo as normas 3A e EHEDG. Mantemos a rastreabilidade dos nossos sensores
desde a etapa em que se usa a matéria-prima até o momento da entrega dos sensores na fábrica. Fazemos isso seguindo diretrizes GMP e rastreamos as peças desde o início até o momento da entrega do dispositivo na fábrica. Para produzir medicamentos, temos que cultivar células e micro-organismos num bioreator, como vem aqui nesta animação. Precisamos de um ambiente estéril e higiênico, portanto, temos que descartar qualquer tipo de contaminação que possa afetar a qualidade do produto final. Isso poderia provocar uma reação falsa, por exemplo. E, mesmo assim, temos que medir o nível e temos uma bela solução para isso, graças ao nosso VegaPulse 64. Vamos agora olhar para a nossa unidade de demonstração. Instalamos aqui também um VegaPulse 64, um radar de espaço livre com tecnologia de 80 GHz. E o que vem aqui, no modelo de mão, é que só uma pequena porção que se encontra dentro do recipiente. Não temos que limpar muitas partes. A antena é completamente coberta por um revestimento PTFE e a sua limpeza se torna, assim, muito fácil. E a tecnologia de 80 GHz também é uma vantagem, porque temos uma focagem perfeita, sobretudo nos bioreatores, onde há instalações como agitadores. Nada disso vai afetar o sinal de medição, mesmo que a superfície seja flutuante. Falamos aqui de pequenos recipientes, mas às vezes na indústria utilizamos recipientes ainda menores e temos que monitorar também o seu nível. Às vezes não há nem sequer conexões de processo disponíveis para a instalação de um sensor. Florian, que soluções temos para estes casos? Temos aqui um exemplo com uma coluna de vidro de 2 litros. Fazemos uma demonstração com pequenos vasos e utilizamos aqui uma coluna de vidro. Sobre ela, instalamos o VegaPulse 64 com uma conexão de rosca. Normalmente, uma conexão de rosca não é utilizada na indústria farmacêutica. Mas, quando fazemos uma medição do exterior, o material e o design higiênico não vão influenciar a medição. É uma boa solução. Com um radar de espaço livre, podemos medir a coluna de vidro através do vidro, sem altas demandas para o sensor. É fácil limpar o equipamento. Portanto, temos uma solução ascética para este meio. Nada vai penetrar no meio porque a coluna de vidro está fechada. Utilizamos, então, o VegaPulse 64 conectado via Bluetooth ao iPad e vemos no iPad que o vaso contém 29% do seu volume. Se acrescentarmos água, o percentual vai aumentar. Então, ao adicionar água, o nível da água vai aumentar e o sensor vai medir isso através do vidro. Eu acrescentei água e vem que o percentual aumentou, portanto, garantimos a linearização e temos um nível mais alto que foi medido a partir do exterior. Vamos agora olhar para uma aplicação real com o VegaPulse 64, utilizando um reator de vidro, porque dentro precisamos de condições de limpeza máxima e temos um meio químico altamente agressivo no seu interior. Podemos medir isso com o VegaPulse 64 sem dificuldades, utilizando uma antena plástica tipo corneta, ou seja, um sensor simples. Fazemos uma medição através do vidro da coluna de água e utilizamos um dispositivo padrão para uma aplicação de alta demanda. A segunda aplicação será num laboratório. Temos um receptáculo com só uma gama de medição de 24 centímetros, sem distância de bloqueio,
podemos utilizar uma antena de gigahertz, de 80 GHz, para medir toda a gama. Então, podemos utilizar o Vega Pulse 64 num laboratório no momento em que estamos desenvolvendo um ingrediente farmacêutico e podemos utilizar o mesmo sensor no processo de produção. Portanto, utilizamos o mesmo sensor, seja no laboratório, seja na produção. Uma solução interessante. Quero dar um exemplo adicional que vai num caminho semelhante. Cada vez mais se quer medicamentos personalizados ou pequenos lotes de produtos. Nestes casos, utilizamos sacos de uso único. A vantagem é que podemos ter muita flexibilidade na reação do mercado, podemos atender ao mercado com rapidez e flexibilidade, e, por outro lado, o esforço necessário para limpar os sacos é reduzido de forma drástica porque utilizamos um saco novo para cada novo lote, garantindo assim a manutenção de um ambiente estéril. Mas temos que monitorar o nível aqui também. Como é que fazemos isso? Muitas vezes utilizamos sondas de contato no interior, mas como temos um nível muito limitado que tem que ser medido, é possível que isso induza a erros. Muitas vezes se usa células de carga para determinar o nível através do peso. Porém, isso poderá produzir falsos resultados, porque durante o enchimento do saco, ele expande de forma desigual e aí o peso não é medido de forma exata. Então, temos uma solução aqui também com o Vega Pulse 64, medimos através do saco, como aquilo que o Florian nos mostrou com o vaso de vidro. Aqui não é vidro, é um saco de polímero, mas o princípio é o mesmo. E mesmo que haja dobras durante a expansão do saco e mesmo que ocorra condensação. Portanto, uma solução inteligente não só para vidro, mas também para um saco de polímero. Todas as aplicações que mostramos agora estão relacionadas ao processo amontante, onde há bactéria, onde há algo que está crescendo. Vamos agora olhar para o processo ajusante. Um dos elementos importantes é o evaporador de vácuo. Temos o meio com solução neutra e ingredientes. Ao acrescentar álcool, por exemplo, poderemos separar a solução neutra dos ingredientes ativos. Separamos os dois e, depois da conclusão do processo, queremos retirar o álcool. Para isso, precisamos de uma temperatura alta e de uma pressão baixa. A pressão baixa vai terminar a fervura e permitir retirar o álcool através do vapor. Utilizamos aqui o Vega Pulse 64, que não é influenciado pelo vapor do álcool ou pelas vibrações da construção mecânica, e ele aguenta também flutuações de nível, e sob todas essas condições, o Vega Pulse 64 continua a funcionar. Mesma aplicação, porém outra medição. Temos o sistema eletrônico de pressão diferencial. Medimos aqui a pressão e o nível de pressão. Costumávamos utilizar a pressão diferencial clássica com um sistema de linha capilar enchido a óleo, mas enchimento de óleo com temperatura alta e baixa pressão produz desvios. Isso exige uma recalibração frequente do sensor e a sua troca num dado momento. Se utilizarmos um sensor de célula cerâmica, um Vegabar 82, com essa célula cerâmica, poderemos utilizá-la como uma célula de medição seca. Essa célula de medição seca não exige enchimento de óleo, então não há nenhum líquido no seu interior que poderá ferver. Fazemos assim uma medição confiável com alta temperatura e baixa pressão. Uma solução inteligente. Um outro método para separar as diferentes células e micro-organismos é através de um sistema de filtro, como vem aqui na animação.
Monitoramos o filtro para ver se há acúmulo, para poder planejar qualquer processo de limpeza do filtro. O monitoramento do filtro é feito através de um sistema eletrônico de pressão diferencial. Instalamos um sensor antes do filtro e outro atrás do filtro. Juntos, eles estão conectados via cabo e se transformam num sistema eletrônico de pressão diferencial. Quando a pressão subir, o operador saberá que o filtro está bloqueado, que há acúmulo e que é necessário limpá-lo. Vamos olhar novamente para a unidade de demonstração. Instalamos um sistema eletrônico de pressão diferencial. Temos aqui um dispositivo de pressão aqui acima, que mede a pressão geral. E na parte traseira, instalamos mais um sensor na parte inferior para medir a pressão hipostática. Os dois foram montados e conectados através de um cabo padrão. A vantagem é a facilidade de montagem através do cabo, sem enchimento a óleo, sem sistemas capilares e sem mudanças quando houver alterações de temperatura. Outra vantagem é que somos muito flexíveis na seleção de versões diferentes. Podemos utilizar um sensor como a célula cerâmica, incluímos cerâmica e uma vedação O-ring dentro da conexão de processo, sobretudo para meios muito abrasivos, ou então, se quisermos um ambiente altamente higiênico, utilizamos a célula metálica de aço inoxidável sem vedação O-ring. Portanto, não temos que trocar a vedação. Podemos combinar os dois no sistema eletrônico de pressão diferencial. Portanto, temos uma versão cerâmica e metálica na combinação. Vimos algumas aplicações para os líquidos, mas na produção farmacêutica também se utiliza sólidos. Florian, que soluções temos para as aplicações sólidas? Temos soluções da família VegaPulse para granulados, digamos sal, na produção de farmacêuticos. Nós utilizamos grandes embalagens. As grandes embalagens podem ser medidas com o VegaPulse 69. O VegaPulse 69 pode fazer uma medição através de uma embalagem fechada, como fizemos com o Pulse 64 e o vaso de vidro. Então, o VegaPulse 69 utiliza a tecnologia 80 GHz e até a parte de suspensão do saco não atrapalha a medição. É muito fácil fazer essa medição pelo interior do saco, através de uma medição sem contato, e quando a embalagem estiver vazia, se desmonta essa embalagem, se coloca uma nova embalagem e não há contato com o VegaPulse 69. Então, o processo é fácil, sem exercer uma influência mecânica sobre o VegaPulse 69, que vai fazer uma medição confiável também de sólidos. Falamos do processo amontante, do processo ajusante e vimos aplicações para material sólido. Quando concluir a produção, terá que limpar o seu ambiente. E na próxima aplicação, vamos falar de limpeza. A limpeza é muito importante para essa indústria onde a higiene é fundamental. Às vezes temos que limpar skids e esterilizá-los numa autoclave, onde há muita temperatura elevada e muita pressão. O que o operador não quer é desmontar todos os sensores para passar ao processo de esterilização. Para isso, temos uma versão especial, VegaFlex 83, versão autoclavável. Temos a sonda, temos uma sonda de onda guiada, temos o meio que está em contato com a sonda e depois temos o equipamento eletrônico. E para o processo de autoclavagem, desmontamos os eletrônicos que não suportam
alta temperatura e alta pressão, colocamos um conector cego que protege a conexão elétrica e assim podemos limpar todo o skid, incluindo a sonda, no sistema de autoclave para a sua limpeza. Mais tarde, instalamos novamente os componentes elétricos e recomeçamos o processo. Quando falamos de autoclave, é importante saber que temos que aquecer a autoclave com vapor. E o vapor é produzido a partir de água para injeção. Como é que produzimos a água para injeção? Vamos ver isso aqui neste desenho animado de um condensador. O condensador trabalha da seguinte maneira: o vapor entra pela esquerda, depois há uma linha de arrefecimento no condensador e, em seguida, a água para injeção é retirada. Instalamos 2 tempos de sensor na linha de arrefecimento, utilizamos o Vegabar 28, com baixa demanda e um design higiênico. Só há líquido de arrefecimento no interior. Este líquido arrefece com facilidade, sem contato direto com o meio. O meio aqui é água para injeção e o Vegabar 82 está em contato direto com a água para injeção. Então, este sensor tem que ser robusto e inerte em relação ao meio. É por isso que utilizamos o Vegabar 82 com a aprovação FDA para que nada do sensor influencie a água para injeção, para que ela permaneça limpa. Vimos que os nossos sensores cumprem os requisitos higiênicos em relação à sua limpeza, mas o que os sensores poderão fazer para facilitar a vida do operador, facilitando a operação, o diagnóstico e garantindo o cumprimento dos requisitos em matéria de higiene. Para saber mais, vamos ver um vídeo curto. Como vimos no vídeo, a operação e o diagnóstico via Bluetooth é possível graças ao nosso aplicativo VegaTools e é uma boa forma de cumprir os requisitos higiênicos, mantendo acesso aos sensores para o diagnóstico. E podemos ver uma demonstração ao vivo da tecnologia Bluetooth. Sim, preparamos uma instalação com um tablet e o aplicativo VegaTools, que foi instalado no tablet. Temos um VegaPoint, que está conectado por um cabo M12 a um Mestre IO-Link. Vou dar início à conexão. Vamos dar uma olhada. Consegui localizá-la graças ao número de série. E agora a conexão
iniciou, a luz azul piscou, indicando que a conexão foi estabelecida, que se escolheu o sensor certo. E, uma vez que a conexão for estabelecida, poderei fazer vários ajustes. Quero mudar o anel de luz. Por enquanto, temos a configuração padrão, que foi feita pela produção em Schiltach, portanto, temos uma luz amarela e, quando eu cobrir o sensor, a luz se torna verde. Eu não quero isso, então vou fazer um novo ajuste. Vou entrar na configuração. Utilizo a indicação de 360 graus. Eu quero personalizar o sinal. Eu não quero o sinal em cor amarela. Vou selecionar uma outra cor. Quero uma cor individualizada. E agora, posso mudar a cor. Vou escolher a cor que eu quiser. Selecionei a cor púrpura. E o sensor agora está em operação, mas em algum momento ele terá que ser trocado. Tem um novo sensor que foi preparado pela unidade de produção, um VegaPoint também. Conecto este sensor. Podem ver que ele veio com a configuração padrão e o status coberto também faz com que uma luz verde se acenda. É o meu novo sensor, vou mantê-lo. Não quero mais o outro sensor, vou trocá-lo e tirá-lo de circulação. E agora eu dou início à conexão e podem ver que ele retomou a configuração do anel de luz. Foi feita uma transferência automática graças à função de backup e restauro. Então, toda a configuração está armazenada na entrada IO-Link e todos os ajustes que eu fiz são transferidos automaticamente via Bluetooth. É uma maneira de poupar tempo e facilitar a vida do operador. Como dissemos no começo, não entregamos apenas o equipamento, nós também entregamos os documentos com o seu equipamento, vai receber uma declaração de conformidade da FDA com toda a informação interna, vai receber as instruções para montagem e limpeza dos sensores em um ambiente higiênico, e se estiver numa área à prova de explosão, vai receber instruções de segurança. E em matéria de rastreabilidade, quando nós fizermos a limpeza, vai receber um certificado de limpeza em versão impressa e um certificado de rastreabilidade dos metais, desde o início do seu uso até o momento da entrega do equipamento na sua fábrica. Então, o equipamento vem com muitos documentos, mas o que se faz numa etapa anterior? Quando se está construindo uma fábrica, é necessário ter acesso à informação relevante numa etapa anterior, porque o responsável pela construção da fábrica tem que poder prever os efeitos do sensor, que tipo de material nós usamos, como é que isso vai afetar o produto que será medido. E nós temos os resultados dos testes disponíveis no nosso website, disponíveis o tempo todo. Eu preparei no nosso tablet o VegaBear 83, que é o nosso transmissor de pressão com célula metálica e tem toda a informação relevante disponível o tempo todo. Poderá configurar o seu produto com as aprovações que quiser e com as conexões de processo que precisar, e
os dados sobre o material que estará em contato com o meio. Mas não é tudo. Essa informação está disponível o tempo todo, mas poderá passar à área de downloads para ter acesso a mais documentos e certificados, como a declaração FDA ou EG 1935/2004, com todas as declarações relativas aos materiais, mas também temos que considerar a orientação da montagem, que é importante para a produção. Temos aqui a declaração e o certificado 3A e a orientação de montagem recomendada. Se houver um vazamento, o furo de vazamento deverá estar na posição correta para que se possa drenar o líquido. Ou seja, durante a etapa de planejamento do projeto, se tem acesso à informação relevante. Também queremos responder a mais uma pergunta, ou seja, como tem acesso à informação quando tiver instalado o sensor, como é o caso com este Vega Pulse 64. Na placa de características, há um código QR e dentro do código QR há um identificador único deste dispositivo. Poderá utilizar o seu celular, abrir a câmera e escanear este código QR. Em seguida, clica no link e vai passar imediatamente à homepage da Vega, onde terá acesso a toda a informação relativa ao sensor. Temos aqui o número de encomenda, o número de série do sensor, e se seguir a navegação, vai encontrar a informação relativa à configuração deste dispositivo específico, e se seguir a navegação, vai encontrar instruções de operação, manuais de segurança e toda a documentação que precisa para a manutenção do sensor. Se fizer o login no meu MyVega e for o proprietário do sensor, terá acesso a mais informação ainda, como o certificado 3.1, que inclui a sua informação como cliente. Não podemos colocar isso na informação padrão, mas quando entrar no sistema e for proprietário do sensor, terá toda a documentação, certificado 3.1, código Bluetooth, tudo estará lá e assim terá acesso a toda a informação relevante. Sim, a informação está disponível ao longo de todo o processo, desde o planejamento do novo projeto até o momento da entrega e mesmo incluindo a etapa pós-instalação do sensor. Sempre terão acesso à documentação relevante. Acho que chegamos ao final da nossa demonstração ao vivo. Esperamos ter mostrado várias aplicações diferentes para a indústria farmacêutica. Só nos resta dizer obrigado pela atenção, por ter seguido a nossa demonstração ao vivo. Se tiver mais perguntas, entre em contato com os nossos representantes de venda no mundo todo e esperamos vê-los em breve. Muito obrigado, bom dia, até logo.